Podemos conhecer, ainda na série do Daryl, uma cidade onde ninguém foi infectado nesse apocalipse de The Walking Dead? Porque sim, até então o mundo inteiro, todas as pessoas estão infectadas independente de mordida de zumbi ou não. Se morrerem, se transformam, mas teria uma cidade na Europa onde isso não aconteceu com a população. Eles morreram pros zumbis, mas as pessoas que morrem não viram zumbis diretamente. Nesse vídeo eu vou responder sobre isso, que é um ponto interessante novo, e muito mais sobre esse universo de The Walking Dead. Se você quer saber, cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né? E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de The Walking Dead, respondendo os comentários de vocês com pontos importantíssimos sobre as próximas séries, sobre o futuro desse universo e muito mais. Então já não se esqueça de deixar o like, deixa mesmo, ajuda muito, se inscreva no canal, que a gente tá rumo a 500 mil inscritos e, claro, vale lembrar que estamos concorrendo ao prêmio iBest. Caso você não saiba, o maior prêmio de influenciadores do Brasil. Estamos concorrendo na categoria influenciador de cinema, TV e streaming e quase conseguindo classificar para a próxima fase, né? Ficando entre os 20, já tem 9 classificados, a gente tá aqui em quinto, subindo mais. Então você que tá assistindo, se você puder colaborar, ajudar a gente a conseguir subir mais posições, cola no primeiro link que tá embaixo na descrição e deixa seu voto, pode ir um a cada 24 horas. Lembra quando o Dr. Jenner falou que o CDC estava programado para se autodestruir em caso de catástrofes, para as doenças que estavam ali não saírem e contaminar o mundo? Eu acho que foi isso que aconteceu para o vírus zumbi se espalhar, alguma falha no laboratório se autodestruir. Muito bem, né? Claramente o comentário tá falando aí sobre a explosão do CDC na primeira temporada de The Walking Dead, né? O Centro de Controle de Doenças de Atlanta, onde tinha o Dr. Jenner, toda aquela coisa. De fato ele foi pelos ares, só que assim, eu não acredito que o comentário esteja falando que isso aqui infectou o mundo, porque antes dessa explosão, o Dr. Jenner já tinha falado pro Rick que o mundo inteiro estava infectado. Então não foi isso aqui. Talvez o que ele tá querendo dizer aqui é de fato a ideia de que um dos laboratórios no mundo aí teve um vazamento, teve alguma coisa de doença infecciosa que aconteceu e sim, após a explosão, jogou tudo pelo ar e infectou o mundo inteiro. Essa sim pode ser uma questão, né? Pela primeira temporada de The Walking Dead, a gente consegue saber que o vírus, essa infecção zumbi, já tinha sido descoberta pelos cientistas bem antes de espalhar pela população inteira, vários meses antes. Muito provavelmente algum cientista poderia estar testando dentro do laboratório a gravidade disso, já tinha descoberto, né, que pessoas voltaram e tudo isso, mas acabou que o próprio laboratório teve essa autodestruição, teve um vazamento, o laboratório explodiu e esse vírus ou infecção muito contagiosa se espalhou pelo ar. Sim, existe possibilidade de ter um vírus que se espalha pelo ar, que infecta pessoas pelo ar. Existem vírus assim na vida real. Inclusive seria a explicação mais plausível de como o vírus de The Walking Dead infectou o mundo inteiro. Mas agora a gente vai responder um comentário relacionado a algum lugar que pode não ter sido infectado. Mas vamos seguir. Eu acho que quando o Norman disse que não podia dizer como que conseguiram esconder a Carol e que seria um spoiler, é porque pode ser que estejam escondendo outros personagens da mesma maneira. Olha que ponto interessante, né? Pra quem não se lembra, esse comentário aqui é sobre um vídeo que eu fiz na última semana comentando, né, sobre uma revelação do ator do Daryl. Na sua ida recente ao Japão, ele deu uma série de entrevistas falando prévias sobre a segunda temporada, e lá perguntaram pra ele como é que eles conseguiram esconder durante toda a primeira temporada que a Carol estaria presente ali no final das contas. E o ator respondeu: eu não posso responder sobre isso, tipo, não pode contar como esconderam a Carol, porque pode ser um spoiler. Ou seja, faz sentido esse comentário. Por que seria um spoiler se a Carol já foi revelada? Será que eles têm outro personagem que estão escondendo da mesma forma? Será que isso inclusive tem a ver com a questão do rádio lá? A tal mensagem que a Carol quis passar pro Daryl ali no rádio de que alguém voltou, mas que a estática cortou, já foi confirmado que isso é tema da segunda temporada. Talvez se o ator revelar como eles esconderam a Carol nessa história, ele pode acabar revelando a pessoa também, a outra que pode aparecer, ou que pode ser citada, né? Se tem uma coisa que a gente sabe muito bem é que essa segunda temporada da série do Daryl vai mostrar mais do paradeiro pra gente, dos personagens, não mostrar, mas contar como é que tá em casa, a comunidade, como é que Carol deixou Commonwealth, porque pra você que não se lembra, no final de The Walking Dead, Carol virou a diretora de Commonwealth, da comunidade de 50 mil pessoas, assim como Lance era, ela substituiu o cargo dele, e ela simplesmente vai abandonar esse cargo de diretora pra ir atrás do Daryl. Será que é só pra ir atrás dele ou tem algo a mais pra ela sair de Commonwealth? É um ponto que eu comentei em vídeo recente que faz muito sentido ter algo a mais, então fica pulguinha atrás da orelha, belo comentário. Imagina que top se tivesse essa série antes do apocalipse e na última cena do último episódio aparecesse o início da infecção, mostrando no jornal da cidade do Rick que policial ferido está em coma no hospital após ser baleado, só pra
pra amarrar o fim dessa série com o início da série principal de The Walking Dead. E a última cena mostra um cosmonauta russo conversando com o Victor Strand e olhando pela janela da Soyuz, que é o negócio russo lá, né? O mundo se apagando, como ele mencionou pro Strand. Pontos muito interessantes em um só comentário, muita coisa. Vamos com calma aqui, porque primeiramente esse comentário é relacionado a um outro vídeo que eu falei sobre uma possível série mostrando antes do apocalipse começar em The Walking Dead, mostrando uma visão mais do mundo e tal, e disso começando. Fear meio que fez isso, só que fez de uma forma porca, mas uma outra mais pro lado científico. Assim, essa ideia de mostrar um noticiário contando que um oficial em King County foi baleado, seria muito legal, referência direta ao Rick e ao começo de tudo ali. Acho que, assim, seria um fanservice muito legal, só que eu acredito que essa questão de mostrar o astronauta que ele fala ali no final, seria a parte mais interessante, porque é uma questão que muita gente nem sabe ou não se lembra. No caso, pra quem não sabe, né, temos uma cena ainda das primeiras temporadas de Fear the Walking Dead, no spin-off, que o Victor Strand tá no seu barco ali, né, e que ele consegue contato de rádio com um astronauta russo que está na estação espacial e que em breve pode acabar morrendo, porque, tipo, vai acabar o fornecimento de energia e tudo mais, mas que ele foi, né, pro espaço assim que começou tudo e ficou preso lá. Inclusive, o astronauta descreve pro Strand pelo rádio que lá de cima ele viu as luzes do mundo se apagando. E a gente não tem essa cena em The Walking Dead. Imagina como seria útil ver essa cena em The Walking Dead, do astronauta lá em cima, ele na cápsula lá, e do nada ele perde a comunicação, ou senão alguém informa, aconteceu uma invasão zumbi e tudo mais, ele olha só pra terra apagando, e a angústia dele de falar, agora lascou, morri. Mas é uma ideia interessante, tá, pra abordarem, só não acho que focariam tão assim, isso é mais aquele lado de a gente como fã sonhar algo que a gente queria mesmo ver. Creio que a história ideal pra começar a introduzir uma cura seria eles descobrirem na Europa uma cidade que misteriosamente ninguém foi infectado. Morreram por ataques de zumbis, mas ninguém foi infectado como o resto do mundo. Ali seria um bom início para uma pesquisa sobre imunidade, ainda mais se somassem a situação genética do Laurent, que nasceu de uma zumbi e continua vivo. Literalmente um dos melhores comentários desse vídeo, muito boa a ideia, apesar de tipo, a gente não saber exatamente se vai ser assim, mas pra quem não tá entendendo, existe ambientação possível pra isso. Não precisa nem ser cidade grande, né? No caso, pegar a ideia de algum vilarejo pequeno na Europa que o Daryl pode acabar encontrando ali, uma vila pequena, tipo, poucas pessoas que moram, mas que por alguma razão o vírus zumbi não chegou nesse lugar. No caso, não precisa ser ele encontrando a cidade com todo mundo vivendo bem, tranquilamente, mas pode encontrar uma cidade deserta, que não tem ninguém mais, mas que ele encontra ali indícios de que só zumbis atacaram, mas que as pessoas, quando foram atacadas por zumbis, morreram direto. Assim, se somarmos isso com a questão de que temos um menino Laurent nessa série, que ainda não foi estudado cientificamente, que é promissor, faria sentido para um primeiro passo para a cura, que eu venho dizendo, essa série do Daryl, até pelo menos a terceira temporada, em algum momento, deve dar um passo, não trazer a cura, mas pode trazer um passo para que isso comece a acontecer nesse universo. Esse garoto é promissor, apesar da primeira temporada ser o lado mais sobrenatural, de que acreditam que ele é o Messias por crença, ainda assim ele é promissor, porque ele nasceu de uma mãe zumbi, e ninguém até hoje estudou o sangue dele, tem alguma coisa ali que pode ajudar. Ele não é normal como todos os outros seres humanos, não tem outros que a gente conhece em The Walking Dead que nasceram de uma mãe zumbi. De fato, pode existir uma alteração genética dele que pode colaborar, e eles encontrando uma tal vila dessas, uma cidadezinha dessas perdidas na Europa, que tem várias inclusive, o Daryl encontrando, ou o Daryl e a Carol, seria extremamente promissor para começar a colocar um cientista ali e estudar por que aquelas pessoas não foram infectadas como o resto do mundo. Lembrando que a gente fala de cura e parece algo muito distante para The Walking Dead, que nunca vai acontecer, mas a série, o universo já deu pistas de que isso é possível pelo menos uma vez, né? Quem não se lembra foi o pós-créditos de World Beyond mesmo. Lá em meio àquele tanto de coisa que a gente repete várias vezes aqui, também tem o ponto de que o cientista fala que se o grupo Primrose, o time de cientistas lá, conseguisse voltar, mesmo agora depois de anos, eles ainda conseguiriam resolver tudo. Então tem uma esperança. Eles não jogaram isso à toa, esse é o pós-créditos mais importante desse universo e que ele vai ser expandido ainda. João Vitor, tô curtindo muito o que tá rolando no universo de The Walking Dead, portanto eu ficaria feliz demais se Glenn tivesse um irmão gêmeo e de alguma forma ele fosse um vilão cruel enfrentando Negan e Meg. Olha como a mente dos inscritos é criativa e se a AMC pegasse um comentário desse, eles conseguiriam tirar alguma coisa atrativa, inclusive pra Dead City, que tá precisando de ponto atrativo. Assim, eu já comentei algumas vezes, poucas, mas já comentei, a situação de que a AMC tem um
um certo desperdício aí na história do Glenn, que é um personagem que até hoje é aclamado pelos fãs. A galera ficou triste quando ele morreu, um monte de coisa, mas existiria a história dele ainda pra contar se eles quisessem. O passado do Glenn, por exemplo, ele não é explorado. O que a gente sabe do Glenn de início é que ele era um entregador, tipo entregador de pizza lá, tinha uma mãe, tinha uma irmã também que estavam distantes dele, mas não sabe do paradeiro delas, não sabe se elas sobreviveram, se elas morreram. A gente também não sabe se ele tinha outro irmão também, ele não citou que tinha só uma irmã e acabou. A gente não sabe o pai, a gente não sabe nada da família dele e o que foi o destino da família. Tipo, um personagem tão importante que simplesmente ele nunca soube o que aconteceu com a família no Apocalipse e a série nunca abordou. Olha o prato cheio que seria pros fãs de trazerem isso. Tipo, essa ideia talvez pode soar viajada, um irmão gêmeo do Glenn, aí coloca o mesmo ator pra vir como vingança e tentar matar o Negan, porque matou o irmão. Legal, poderia funcionar, mas eu acho distante pra AMC querer fazer isso. Mas sei lá, pegando essa linha, colocar um parente conhecido do Glenn, um parente que existe, que, tipo, descobriu pistas do que aconteceu com ele. E isso ia ser muito bom. Um pai do Glenn, pensa, o Glenn Sênior. A série mesmo tem pontos de sustentação pra uma dramaturgia relacionada a isso. Tem o neto do que seria o neto do pai do Glenn. O Herschel é filho do Glenn com a Meg, nunca conheceu o pai, porque o pai morreu quando a mãe tava grávida, mas teria o vô, sabe, o paradeiro, a avó, qualquer coisa. Seriam lados que, na minha opinião, poderiam funcionar pra um roteiro, atrairiam fãs pra história, mas eu não sei se eles iam querer explorar mais a questão do Glenn, sabe? Porque pra AMC, pelo menos olhando de longe assim, parece que o Glenn é página virada, eles não querem trazer mais dele. Esse novo taco do Negan chamar Glenn vai deixar a Meg maluca. Isso aqui é loucura, né? Isso aqui o cara foi longe. Rapaz, isso aqui eu acho que não ia deixar só Meg maluca não, ia deixar um monte de fã maluco, porque até hoje a gente tem muita viúva do Glenn, né? Muita gente que, não assisto mais The Walking Dead porque o Glenn morreu. Mas isso nos resgata uma dúvida, né? Tipo, a segunda temporada de Dead City vem aí, a gente sabe que o Negan vai voltar com a jaqueta, vão dar uma nova Lucille, um novo taco, né, pra ele com arame farpado, o croata deve dar pra ele, mas e um ponto que a gente não pensou, qual que vai ser o nome desse taco? O Negan vai aceitar que ele se chame Lucille também, sendo que ele já teve essa página virada? Eu acho que apesar do Negan voltar com esse visual, ter que trabalhar assim forçado, porque o croata quer isso e tudo mais, o Negan vai colocar uma condição de não querer que esse taco se chame Lucille, querer que ele se chame outra coisa. Glenn, eu acho que também não, porque aí ia ser ele querer comprar guerra com a Meg, com o Herschel, e ele não quer, de fato. A redenção do Negan ainda prevalece. Mas e o nome? Qual que vai ser o nome do taco? Alguma coisa nova que ele vai criar ali pra esse taco? Eu acredito que vai ter um nome novo, tô achando. Aproveitar pra levantar a questão, coloque nos comentários qual que você acha que vai ser o novo nome do taco do Negan, ou se ele vai aceitar ser Lucille. Top o vídeo. Sobre esse assunto, eu penso que o ponto de partida da Carol na segunda temporada vai ser ela ainda antes de sair da comunidade, e vai aparecer aquele momento em que ela fala com o Daryl por rádio, e eles perdem a comunicação, e aí vão saber quem voltou. Talvez Dwight com a mulher que ele foi procurar, não sei, vamos ver. A gente já tocou um pouco nesse ponto, mas esse comentário resgata uma outra questão. Como vai começar a Carol na segunda temporada da série do Daryl? De que forma ela vai ser introduzida, né? E eu falo assim, eu acho que a gente tem umas pistas, tá? Eu acho que é assim, tá? Essa imagem aqui, por exemplo, os teasers que saíram da segunda temporada até agora, refletem muito como a Carol deve aparecer. Diretamente a continuação da primeira temporada. No final da primeira temporada ela aparece, vê o cara com a moto do Daryl ali, rende ele, toma a moto e vai no local lá pra poder tentar descobrir mais sobre o Daryl. E seria daqui que deve começar. Inclusive, esse sneak peek já deixou meio claro essa cena da Carol chegando lá no pessoal, perguntando sobre o amigo, vendo o crossbow. Não acho que vai fugir muito disso aqui. Vai ser essa cena e aí talvez durante a temporada possa mostrar algum flashback daquele momento que ela tava falando com ele no rádio, pra ir revelar. Eles ainda vão manter esse mistério, acho que não vão entregar no primeiro episódio, não. Coloca nos comentários o que você acha sobre isso, sobre essa série do Daryl. Lembrando que esse mês de junho, agora que tá chegando, a gente vai ter mais novidades. Acredito que informações sobre o trailer perdido, que até hoje não saiu, já era pra ter saído, e mais novidades sobre as séries do universo aí. Então não deixe de se inscrever, deixa o like, ajuda muito mesmo na divulgação, e no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!